E então, pessoal, hoje viemos falar de um assunto muito sério. Por isso eu nem vou fazer piada, nem vou passar a vinheta, nem nada. Então eu acho que é um assunto que tem de ser debatido com uma séria sinceridade e uma séria profundidade. Que é, tipo, a segurança num país. Não vou falar de Portugal, mas o que eu vou falar de Portugal, para mim, entra em qualquer país. Não é? Porquê? Ultimamente, não sei se vocês têm visto ou assim, ou primeiro, vocês não são portugueses, não sei se têm visto, ou se não estão em Portugal, não sei se têm visto, que é, em Lisboa principalmente, em certas zonas de Lisboa, tem havido imensa criminalidade. Para quando estamos a falar de criminalidade, não estamos a falar só tipo de um roubo, que é grave, mas estamos a falar de assassinatos, estamos a falar de esfaqueamentos porque tu não deixaste roubado, estamos a falar de coisas realmente graves, não é? E porquê que decidi fazer este vídeo? Porque eu vi uma notícia e deu uma reflexão enorme sobre o estado que está aí em Portugal, o estado que está a Europa em si, e depois também pode vir a chegar a outros países também. De alguma coisa que eu vou falar aqui também, não é exatamente igual, mas também pode ser enquadrado às vezes no Brasil, às vezes nos Estados Unidos e assim. Vamos então começar por início, não é? Problema. Há uma imigração muito descontrolada em Portugal, como toda a gente sabe, e não vamos estar aqui a dizer que é mentira, que tem de ser mais libertar, tem de se libertar mais, tem as fronteiras, não vamos falar nada disso, mas há uma grande quantidade de imigrantes. Seja aqui, Espanha, França, Bélgica, Europa toda. E em muitos dos países está a acontecer muita criminalidade. Só que tem um ponto em Portugal, vou falar de Portugal porque foi o que eu vi, porque é onde eu vivo. Não sei se isso também acontece em outros países. Mas, desde os últimos tempos, tem sido muitos crimes cometidos por estrangeiros contra turistas. Que são, para mim, duas partes muito gravíssimas da criminalidade. Primeiro, para não estar a falar mal dos imigrantes em Portugal, vou dar um exemplo. Vamos pegar em Espanha. Um português vai para a Espanha e em Espanha ele acaba tirando a vida do espanhol. Um outro espanhol tira a vida a outro espanhol. Para vocês, qual é que seria o mais grave? Ou, na minha humilde opinião, por mais que seja exatamente o mesmo crime, a pena devia ser exatamente a mesma, mas eu acho mais grave quando é um estrangeiro a matar num outro país do que o nacional. Percebem? Portanto, para mim, é muito mais grave um português que esteja em Espanha tirar a vida de outra pessoa do que um espanhol tirar a vida de outro espanhol em Espanha. Outra coisa que eu acho mais gravíssima também é ver um turista que só está aqui a passear, só está aqui pronto a visitar o país, ter tirado a vida só porque querias assaltar e não conseguiste, e ele então decidiste tirar a vida ou tentar. Acho gravíssimo, mais grave do que tu estando em Portugal e tentares fazer isso a um português, porque o imigrante, o turista não tem culpa nenhuma. O turista está aqui a visitar o país e depois daqui a alguns dias vai-se embora, vai voltar para a sua terra. Percebem? Tipo, por mais que tenha problemas, eu acho gravíssimo. Porquê? Porque isso depois chega aos outros países, não é? E nesse caso, uma vez foi um imigrante foi um brasileiro que esfaqueou um francês, noutra foi um grupo de ciganos que mataram um americano, e acho que houve outro caso qualquer, também foi um estrangeiro, também fez isso a um turista. Fez qualquer coisa a um turista, agora não me lembro, e só no passo de 2 semanas, né? Que em 2 semanitas mais ou menos, assim fora outros casos também, mas assim, que eu me lembro agora de cor, foram estes os 3 principais. E é grave,
Porque uma coisa é um no mês, um em 2 meses. Agora, 3 em uma semana, 2. Estou a entender e partir de imigrantes que estão aqui no país, independentemente se é ilegal ou legal, isso não vamos entrar nessa discussão. Acho muito grave essa situação. Porque é como eu vos digo. Se tu estás num outro país, tu tens de exemplar, não é? Por exemplo, há coisas que tipo um espanhol poderá fazer em Espanha, não é? Que não é tão bom um português fazer em Espanha, por exemplo. Estás a ver? Porque não estás na tua terra, não estás dentro dos teus. Por mais que vivas 10 anos em Espanha, não estás dentro dos teus, não é? Dentro de onde tu nasceste, em que se tu diz alguma coisa, se tu fazes merda no teu país, o país não tem o que fazer contigo. Tipo, que vai-te pôr no oceano? Numa ilha deserta? Não, tipo, não pode fazer nada contigo. Agora, tu ires para outro país, cometer crimes, falar barbaridades, insultar aquela gentalha toda, por N situações, não és correto. Não é? Não és correto, como muitas vezes vês cá em Portugal, e muitos estrangeiros da televisão falam mal de Portugal, e falar Portugal isto, Portugal aquilo, e nem sequer estudam para isso, nem sequer estudam o mínimo do que vão debater, e querem que isso seja a República das Bananas. Não é? E não entendem que tem de haver limitações. Vamos falar da lei então da imigração, que agora eles querem fazer, não sei se já puseram, se ainda vão pôr, se ainda vai ser debatido ou o quê, mas só de altamente classificados. Por exemplo, Canadá. Canadá agora está uma porcaria também, desde que começaram a abrir mais as fronteiras. Mas antes de abrir as fronteiras, era um país que tu só entravas se tivesse formação que estivessem a precisar. Não me interessava se fosse um puta de um grande médico, mas se não tivesse com falta de médico, tu não entravas, porque não precisam de médicos. E era um dos países mais seguros e não havia problema, porque cada um fazia o seu trabalho. Os imigrantes lá estavam porque faltava trabalho naquele lugar, e não havia muita gente que está a morrer à fome porque então muito imigrante roubou o lugar. Bom, também não vamos pôr muito por aí porque, pronto, é bem complexa essa parte. Porque muita gente defende abrir as portas e entrar toda a gente, mas depois reclamam dos seus salários. Claro, qualquer motivação de uma empresa aumentar os salários quando tem mão de obra que aceita às vezes menos com um ordenado mínimo. Expliquem-me. Vocês acham mesmo que, por exemplo, os nacionais daquele país, não é? Não gostam de trabalhar em sítios, restauração, obra, agricultura, que se forem bem pagos, com bons horários, com boas regalias, com um contrato digno. Claro. Mas porquê é que não aceitam? Porque normalmente é uma carga horária fodida, sem direito a nada, quase não tens folgas, para receber tipo um ordenado mínimo. Claro que ninguém vai aceitar assim. Só que depois chegam os ditos imigrantes que acham-se que são mais do que nós ou do que, e aceitam. E o que é que faz? Nunca vai aumentar o salário mínimo decentemente nessas áreas, nunca vai aumentar para além do salário mínimo, porque continua a haver gente que quer trabalhar para o mínimo. Percebem? Essa é uma questão que é muito pouco debatida, porque há 2 processos, não é? Mesmo na economia há esses 2 processos, que é, eu não sou economista, mas pronto, é a demanda e procura, não é? Se tu começas a ter muita demanda e pouca procura, o preço do teu produto vai descer drasticamente. Porquê? Porque tu queres escoar o produto que há muita demanda. E para escoar tens de baixar o preço porque alguém está à procura daquele produto. Agora, quando há muita demanda e pouco produto, o preço vai disparar. O preço vai disparar porque não existe no mercado o suficiente para suprimir toda a gente que quer aquele produto. Certo? Agora vamos pegar nas empresas. Sem falar da cena do imposto e que também é outra questão, também deviam descer muito de impostos para que as empresas pudessem pagar melhor os funcionários. Com um dos impedimentos em Portugal para não haver melhores ordenados é os impostos.
Porque, vamos ser sinceros, uma empresa paga quase o dobro do ordenado do funcionário só em imposto. É basicamente, toma lá 800 euros para o funcionário, mais 800 euros para o Estado. Percebem? Pronto, não vamos pegar nisso. Que também depende de muitas outras regras e eu agora não me apetece estar a entrar muito nisso e não me apetece estar a estudar muito mais a fundo sobre isso, mas chega a ser quase isso. Por exemplo, também que eu estudei gestão, não é? Era muito isso, era quase o dobro, era 800 para o Estado, 800 para o funcionário, era quase isso. Quase, não é? Fora que desde 800 ainda deu um X para o Estado, não é? Ou seja, acaba o Estado por ganhar mais. Fora isso, não vamos falar agora do imposto, mas vamos falar. Imagina, tu tens uma empresa. Eu preciso funcionar para a minha empresa. Vou contratar portugueses que se acabam a exigir um pouco acima do ordenado mínimo para o tipo de trabalho que eu quero oferecer, ou vou olhar aqueles brasileiros, indianos que até aceitam trabalhar às vezes por metade do ordenado mínimo e tem mais mão de obra e tem mais lucro. O que é que a empresa vai fazer? Vou pegar na mão de obra mais barata. Para que é que vou estar a aumentar os ordenados? Só consigo comprar o tempo das pessoas por menos tempo, por menos dinheiro, quer dizer. Estão a entender? Isso faz com que depois estagne, num sentido em que não dá para as empresas quererem nacionais, porque vão exigir mais ordenado, melhores condições, mais folgas, quando se calhar um indiano até trabalha 7 dias por semana a receber, às vezes, tipo, está nos 825, ordenado mínimo, se calhar até está a receber 800. E então, foda-se. E provavelmente ainda faz com que não esteja a fazer descontos, não é? E está a receber 7 dias por semana, às vezes 10 horas por dia, e recebe 800 euros. E está tudo bem. E agora diz-me, que motivação tem a empresa de querer contratar um nacional, que vai exigir contrato, vai exigir bom ordenado, vai exigir 2 folgas semanais, quando consegue por menos? Então é um exemplo absurdo, mas que acontece. E é por isso que o ordenado e a imigração descontrolada causa, tipo, porque não consegue aumentar mais os ordenados, porque existe isso, não é? Mas pronto, fui um bocado do tema, mas continuando com a parte da segurança, mais gravíssimo, tipo, ver tantos casos numa mesma zona do país que é constantemente, e depois vês ministros responsáveis por a segurança, primeiros ministros, não é? Boa parte, ou uma pequena parte, vamos dizer, porque é a esquerda, não é? É uma pequena parte do governo português a se olhar para o lado, isso são sensações, não acontece nada, o problema é os mídias que passam as notícias, se não passassem não havia insegurança. Mas tipo, como assim? Como é que a culpa é dos mídias? Porque os mídias é que decidem andar à casa de bandido, não é? Depois, não, é que a polícia usa força, a polícia não pode usar força, a polícia tem de ser, a polícia... Porra, tipo... Isto está a ficar um caos. Não só em Portugal, mas na Europa toda. E em outros países, como o Brasil, que é um caos há muito tempo. Muito por conta de políticas, de imigração, de... Coitado do bandido, de... Não podemos dar força à polícia, a polícia não abusar do poder, entre outras coisas, que depois causam com que a insegurança aumente mais. Porquê? Diz-me, como é que um bandido vai ter medo de ser preso ou medo da polícia poder não usar força? Percebe? Existe a impunidade que faz com que mesmo os bandidos que vêm para Portugal continuam a ser bandidos, porque olham para a lei e isto aqui é porreiro, esta lei protege os bandidos, então foda-se, vou continuar a fazer o que eu fazer no Brasil ou até pior. E muita gente que às vezes não fazia por medo da lei vai começar a fazer. É o caso que se vê muito no Brasil. A criminalidade tem aumentado porque as pessoas têm deixado de ter medo da justiça. Ao deixar de ter medo da justiça, começa a pensar, se me apetece roubar e eu não roubava com medo da justiça, se eu agora não tenho medo, vou continuar a roubar. Vou começar a roubar, quer dizer. Ou seja, vai ser mais um criminoso, porque deixa de ter medo. Entendem? É tipo... É complicado tu chegar a uma conclusão que não seja que tudo parte por um descontrole completo do governo do país.
não é? Porque os únicos países que estão bem atualmente, peramente, desta massa imigratória, é os países que fecharam logo. Polónia, Hungria, são dos países que estão melhores na Europa atualmente. Porque Polónia não deixou entrar ninguém de descendência muçulmana. Não entrou ninguém. Foram acusados, foram massacrados e não, e acabou. Queimaram no país e acabou. Não quero, e acabou. E hoje em dia, olhas para aquilo e tiras o chapéu. Porquê? Porque é um país seguro. A Suécia, que é considerado um dos países mais seguros do mundo e um dos melhores para viver, está um bando de terrorismo. Aquilo virou terrorismo. Um país terrorista, quase. De tanto crime feito por imigrantes. O Reino Unido, tudo bem que o Reino Unido nunca foi um símbolo de segurança, mas o Reino Unido está inevitável. Para mim está inevitável. Por causa de todos os muçulmanos, toda a coisa que fazem. Ou seja, estou entendendo o meu ponto, é tipo, uma coisa é tu vir à Inglaterra e tipo, pô, tenho medo dos hooligans. Não sei se vocês conhecem os hooligans. Os hooligans, não sei se era só a claque de futebol da Inglaterra, que destruíam tudo para onde passavam. Até houve muitos países que baniram as claques e os adeptos ingleses a assistir aos jogos da Inglaterra, porque destruíam tudo para onde passavam. Na Inglaterra, eles também destroem tudo. Mas tu estás a contar com aquilo porque é uma natureza deles. Agora, tu tens medo de ir para um país por causa dos imigrantes que lá estão, é complicado. França é um exemplo claro. Há muitos anos, antes desta massa imigratória, já era um perigo ir para a França por conta dos imigrantes, porque os imigrantes tomaram conta de bairros. E se tu não fores daquele país, não podes entrar naquele bairro. Mesmo que fores francês, mas se tu não fores muçulmano, não podes entrar no bairro dos muçulmanos. Se tu não fores africano, não podes entrar no bairro dos africanos. Mesmo sendo francês. Estão a entender? Isto para mim é complicado. É complicado saber onde é que chegou. Onde é que país com poder, a Alemanha, com puta de grande poder, deixou chegar ao estado que chegou. E vês tipo país como Portugal, que era considerado um dos 10 países mais seguros do mundo, hoje em dia é um mundo de criminalidade. Sabes lá porquê? Não é? Sabe lá como é que chegou aí? E o pior é ver as notícias que, tirando violência doméstica, tirando violência ali no seio familiar, quando é tipo de assassinatos, de coisa, é quase sempre estrangeiro. Houve um tempo que não se falava quem era, porque tinha medo, porque era racismo, porque era isto, agora não, agora já estão a começar a falar. E ao começar a falar, começou-se a perceber que, pai, 90% dos casos têm sido imigrantes, brasileiros, indianos e tudo. E tipo, não quero culpar eles, porque tenho pena das pessoas boas que são desses países. Mas, por não haver um controle de quem entra e quem sai prejudicado no final de tudo, são o povo de bem desses países. Entendem? Porque, tipo, por dentro da massa imigratória de brasileiros que veio, acredito que a maior parte seja boa. Mas por haver uma grande parte também que veio que é de crime organizado, que nós sabemos que está em Portugal, o crime organizado brasileiro, acaba por só ter medo dos brasileiros. Porquê? Porque depois vão para a televisão falar mal do país, depois vão para aqui falar mal do país. Depois é uma minoria que tenta falar mal do país, mas essa minoria que tem poder, que tem voz, acaba por nós começarmos a não querer saber dos brasileiros em Portugal, porque é constantemente a falar mal do país, mal das leis, mal disso, mal aquilo, porque querem ter direito, têm que ter direitos diferentes dos portugueses, têm que ter mais direitos que os portugueses. Sabe que quantas vezes que já ouvi isso na televisão? Tipo, por amor de Deus, tipo, estar em Portugal tens de ter a mesma lei dos portugueses, não é por ter imigrante, tens uma lei diferente. Da mesma maneira que eu já ouvi falar que tu ir para a Dinamarca trabalhar, tens de trabalhar o dobro para receber o mesmo. Entendes? E para o Japão, tu vais trabalhar onde os japoneses não querem trabalhar, que é em fábricas, em que não tem contato com o público, por norma. E está tudo bem, nunca ninguém reclama com isso. Agora, em Portugal, por querer, foi um limite onde é que os trabalhadores não nacionais vão trabalhar. Um limite a quem entra, virou um caos total. E depois é isto, é roubo. Em Lisboa, rouba, estás rouba, lojas, cafés, pessoas,
está um caos, ninguém consegue ver em Lisboa. Se calhar escolher Lisboa e não um Porto, porque o Porto é mais fodido. E realmente o Porto tem... não é que seja mais seguro, mas o povo do Porto é mais fodido. Nós somos um povo fodido. Não sei se tem a ver com o gene do início da história de Portugal, que nasceu aqui em Guimarães, Porto, Braga, e acabamos nós do Norte, temos mais garrido, com mais firmeza, e não deixar ser comidos por lorpa. E os Lisboetas têm uma fama mais de passivos, mais de multiculturalismo, mais de paz e amor, mais de anda cá, põe-me de 4 para tu e rabares. Não sei. Nada contra o Lisboa, que eu conheço muitos Lisboetas que são porreiros, mas já tenho certos sucessos com Lisboeta para deixar que são melhor que os outros e depois são uns coninhas. Mas fora de coisas, fora de brincadeiras, é complicado. É complicado tu veres um país em que vês estrangeiros a matar turistas. Porque lá está. A cena toda que não cabe na minha cabeça, tu estás a matar turista. Um país, Portugal, orgulha-se de dizer que é o maior fundo de renda é o turismo. Que focas em turismo, foda-se as outras áreas. As outras áreas pode estar uma merda, mas turismo, temos de dar conforto no turismo. Temos de bater no peito e gritar, olha o nosso orgulho de vivermos o turismo, de recebermos bem as pessoas. Depois em 2 semanas, uma semana mata-se 3 turistas. Imagina que começa a ser média 2 por semana, por exemplo, ou 1 por semana. Depois começa a ser notícia a espalhar pelo mundo. A América tem que cuidar que lá não vão matar muitos americanos. Cuidar de França que não vão matar muitos franceses, né? O que é que vai acontecer? Muita gente que poderia vir para Portugal vai começar a ficar com medo. Vai ficar com medo. Não vai vir para Portugal. Não vai vir para Portugal. A receita feita com o turismo vai descer. Ao descer, muita gente que vive do turismo, seja nacionais ou não, porque ao contrário do que muitos brasileiros contam, que muita gente conta, há infinitas pessoas portuguesas a trabalhar no turismo, não é? Por mais que gostem de armar que Portugal não é nada sem os turistas, não, infinitamente. Só que acontece é que está muito precário, porque há muitos turistas que aceitam qualquer merda para trabalhar e não dá vontade à de empresa de melhorar os contratos. Então, continuam com trabalhos precários, mas são os imigrantes que fazem, porque os portugueses não aceitam isso. Mas o que acontece é que, mesmo esses próprios imigrantes que trabalham nessas áreas vão começar a perder empregos. Vão começar a fechar. Restaurantes que vivem do turismo vão começar a fechar. Cafés que vivem do turismo vão começar a fechar, porque não vai haver mama. Não vai haver pessoal que os compre. Não vai haver pessoal com dinheiro para comprar, porque não tem medo de vir para um país e ser morto por causa de um brasileiro que lembrou de dar uma facada porque queria roubar. Ou porque um português lembrou-se de matar porque sim. Porque queria assaltar, porque não foi com a cara dele, porque foi um bate-boca na rua e ele lembrou-se então pomba. Estão a entender? É que depois disso tudo, vamos falar, é que estamos a falar de problemas económicos, problemas sociais, de segurança. Tipo, isto é um barco a afundar. Porque não temos segurança. Não é? Por menos aqui no Porto ainda está minimamente seguro, mas em Lisboa não há segurança. Não é? E é sempre sensações, nunca é verdade, é sempre a subir para o lado. Não é? Vai acabar o turismo, foda a economia toda do país, porque infelizmente somos um país que vive quase unicamente do turismo. Se o turismo acabar em Portugal, não sei como é que vai ser. Não é? E depois o social, porque há muita gente que não fala português aqui, muita gente que não quer aprender a língua, pessoal que não quer entender a cultura, quer impor a cultura deles a todo o custo e não dá para entender depois, percebes? Porque eu se quero ir viver para a França, eu sinto-me na obrigação de aprender o francês e de entender a cultura francesa. Se eu quero ir para a Espanha, eu sou obrigado a saber o espanhol e entender a cultura espanhola. Se eu quero ir para a Bélgica, para a Alemanha, tem de saber o alemão. Ou na Bélgica o francês. Tem de saber a língua que se fala naquele país. Na Itália o italiano e por aí fora. Não é? Eu acho que tem de ser essa obrigação. Ou pelo menos, não saber quando vou para lá, mas pelo menos tentar forçar a aprender. Porque eu já conheci imigrantes que estão cá há anos
e não sabem falar uma palavra de português. E tipo, porque falam inglês e foda-se. Quer saber se estou em Portugal e que tenho de falar português. Não. Eu acho isso ridículo. Depois querem nacionalidade, querem isto, querem aquilo. Há muita gente que não já trabalha porque pretende falar português com as pessoas, não sabe falar português, depois não há trabalho, depois continua uma bola de neve de precariedade das pessoas também, porque não sabe falar português, logo fica mais restrito o tipo de trabalho que ele pode arranjar, não é? E depois quem nacionalidade sem falar português, é uma confusão, é uma bola de neve autêntica. Este país está uma bola de neve autêntica e está a virar uma avalanche. Quando essa avalanche estourar, vamos todos afundar. A Europa vai afundar. E depois outros países vão afundar junto. Por sem a Europa, muitos países também vão começar a afundar. Entendem? Não quer dizer que a Europa é o centro do mundo, mas a Europa estão muitos principais países do mundo. Os únicos países que não estão na Europa que são muito importantes para a economia mundial: a Arábia Saudita, China, Japão, Coreia, Estados Unidos. São tipo os 5 principais países que não estão na Europa. Em Europa temos Espanha, Inglaterra, França, Países Baixos, Itália, Bélgica, que também é muito importante. Estão a entender? Então, tipo, é importante, neste momento, deixarmos os partidos de lado. Eu não me considero de direita, não me considero de esquerda. Eu considero mais no meio termo. Porque há coisas que eu até sou capaz de defender a esquerda, há outros que eu defendo a direita. Apesar que ultimamente, maioritariamente, defendo a direita, mas não me considero uma pessoa da direita. Mas o discurso da esquerda continua a não fazer sentido porque eles querem ignorar os problemas todos e continuar a botar, não, temos de abrir mais as portas, temos de abrir mais, temos mais gente aqui. Um país que, em comparação com o mundo, é um grande arroz, que é colocar a população toda do Brasil cá dentro. Por exemplo. Não dá para a estabilidade. E por muitos imigrantes que vêm, não conseguem trabalho e depois são obrigados a roubar. E assim, também, muita criminalidade que está a acontecer no país de imigrantes é porque eles também não conseguem oportunidades de trabalho. Porque não existe oportunidade de trabalho o suficiente para todos os portugueses que querem trabalhar e todos os imigrantes que querem trabalhar. Entendem? E quando se fala, falta de mão de obra, vão ver as condições que eles querem. Muitos deles têm condições que nem os próprios imigrantes querem. E vou-vos falar, uma vez eu fui a uma entrevista de emprego que eu tive de denunciá-los. Sabes porquê? Porque eu cheguei lá, tudo bem, ordenado, 1000 euros. Ok, 1000 euros, empregado de mesa. Pá, bom. Quantas horas por dia? 12 horas por dia. Eu como? 12 horas por dia? Sim. Tá, mas folgas. Há uma folga e meia. Faz as contas. Para mim, isto dava mais ou menos uma média de 60 horas por semana. Para receber 120 e tal euros a mais, acho que era 120 e tal euros a mais do ordenado mínimo. Eu trabalhava 20 euros a mais, que é o equivalente a um full time mais um part-time, só para receber 120 e tal euros a mais. Estou a perceber? E agora tu diz-me, mas nós portugueses é que não queremos trabalhar, o povo português é que não quer trabalhar, e não sei o que, não quer trabalhar. Mas diz-me, desculpa, quem aceita uma merda desta é burro para um caralho, porque é pessoas como estas que aceitam condições desumanas é que as empresas continuam a não querer saber. Continuam a fazer contatos de merda. Porquê? Porque vai haver um indiano que vai aceitar, vai haver um brasileiro que vai aceitar, vai haver um paquistanês que vai aceitar. E por isso é que está tão precário em Portugal. Para que as rendas são cada vez maiores. Porquê? Má conduta das pessoas. Não é? E não estamos a falar só de português, estamos a falar de brasileiros, portugueses, de qualquer coisa, que destroem casa, destroem mobília e tudo. Feita que fica barato, arranjar uma casa toda, quando tu vais embora da casa, só porque o menino não teve, ou a menina não teve o cuidado mínimo com a casa, que destrui o móvel, destrui o eletrodoméstico, destrui o chão, destrui a janela, destrui tudo. Tem quase de fazer uma reforma completa na casa. Porque o que acontece? Aumenta os preços. Porquê? Porque se é para a casa estar destruída, pelo menos vou receber mais. Não é? Os relatos que já tive de pessoas que não aceitam mais brasileiros, que os brasileiros pegam na mobília, vendem a mobília e pisgam-se com rendas em atraso
e ficam com o dinheiro da movida e o caralho e foda-se, não é? Portugueses também fazem muita merda nas casas, que joguem tudo, não é? Depois é um problema, pois é tipo, não, existe muita casa que está abandonada, existe muitos problemas de habitação, existe muitos, porquê? Porque está muita gente a vir para Portugal e não tem escoamento suficiente. Ai, os hospitais estão uma merda, o AIMA está uma merda, tu está uma merda. Pois está, um país que devia ter uns 200 mil novos imigrantes, tem 400, 600, 1 milhão de uma vez só. Como é que depois não entupa hospitais, não entupa AIMA, não entupa segurança social, não entupa final, não entupa tudo? Num país que nós somos 10 milhões, 11 milhões, ou o que é que são só de portugueses. Percebem? E depois tem tipo toda essa conjuntura causa insegurança no país. É problemas sociais, é problemas económicos. Vai. Se o governo português e os governos dos outros países não pensarem no futuro e não pensarem como estou a pensar que, ok, é um crime agora, um crime amanhã, mas e daqui a um ano se continua um crime por dia? Ou não é? O que vai acontecer? Não é? Vão começar a ter medo do país. Ou ter medo do país vai descer a receita. Mesmo os investidores, como é que um investidor vai querer investir num país com alta taxa de criminalidade? Não vão querer. E vai ser dinheiro que vão perder. O país vai perder. Porque os investidores não querem vir cá criar receita. Estão a entender? O governo tem que começar a olhar para isto. Tem que começar a olhar para o futuro. Não só para o presente. Foi uma boa coisa que está a ver com a burca. Com essa cena também de abrandar a imigração. Começar a ser mais rígidos com quem entra. Porque no final de contas, mesmo agora tem-se tratado dos que cá estão. Tem-se tratar da segurança que está no país. Seja português, brasileiro, indiano ou o que é que seja. Têm de ser severamente punidos. Porque se continuar a haver insegurança no país, o país vai acabar por ir para a lama. É um país que vive do turismo. Uma das principais, não a principal, é o turismo, como eu gosto muito de se gabar. Vai começar a perder. E aí vai ser um estourado, uma bolha. Porque quando o turismo estourar, vamos ver a quantidade de hotéis que vão fechar, vamos ver a quantidade de pessoas que vai ter pós-emprego e não vão arranjar trabalho porque eles não têm experiência em turismo. E o turismo não vai, começa a estar saturado e não dar mais, vão onde é que vão trabalhar. Estão a entender? E isto tudo causa um caos social, um caos de insegurança, um caos na economia, um caos completo. E não é só sensações, não é só ai tal as sensações, ai tal os mídias faz com que seja mais grave do que parece, ai, continua a subir para o lado, continuem. Quando o dia chegarem que começar a perder o dinheiro dos investidores e do turismo, quero ver se não foram avisados antes, quero ver se a esquerda vai acordar, porque a esquerda gosta muito, dinheiro não importa, nós temos de dividir o dinheiro para a população. Como vi no outro dia uma brasileira do Vida Justa, não, nós temos nós brasileiros, nós imigrantes, temos de ter aquilo que produzimos, não é? Temos de ter direito a ficar com o que produzimos. Tipo, e isso é uma visão do comunismo, que é tu tens direito ao que tu produzes, sim, mas vamos espalhar por igual, ou seja, quem não trabalha recebe tanto como aquele que trabalha 24 horas por dia. Porquê? Porque é divisão. Isso é o comunismo. E o que a esquerda muitas vezes defende é o comunismo. E pessoas assim que querem se apoderar do que produzem é comunismo. Porque querem se apoderar, mas porque querem que seja uma divisão por igual. Querem acabar com os ricos, que são os ricos que dão o trabalho às pessoas. Ou pensam que um pobre consegue abrir uma empresa e criar 1 milhão de postos de trabalho. Eu também quero criar uma empresa, não quero porque não sou rico. Porque não tenho dinheiro. Também quero criar a minha empresa, mas não tenho ainda a possibilidade para. São os ricos que movimentam o país. Agora, se queres acabar com os ricos, vais acabar com o dinheiro de um país. Vai acabar com o trabalho de milhões de pessoas. São estes mesmos ricos que estão a dar emprego a quem é pobre. Eu não tenho tipo... Não sou contra quem é rico por herança, quem é... Foda-se. Eu tenho
inveja por eu não ter sido um dos sorteados nessa lotaria de dinheiro. Tenho inveja. Porque eu queria também não ter de me esforçar, não ter de me preocupar com o trabalho, não ter de fazer nada e ter milhões na conta. Poder comprar o que eu quero sem ter de pensar se devo ou não comprar. Então também queria. Mas é por isso que eu vou desejar morte aos milionários, vou desejar que o Elon Musk morra, que o... sei lá, foda-se. Que o Bill Gates morra, que outras celebridades multimilionárias desapareçam, que dividam o dinheiro, que têm para a instituição e não. E tipo, e parece que quem tem poder não entende o caos que está-se a tornar a Europa em si, por conta muita de política de esquerda. Vamos ser sinceros, hoje em dia a esquerda morreu. Viu-se na Europa toda como as diretrizes da esquerda prejudicaram toda uma Europa. E agora está a direita a tentar resolver todos os problemas que a esquerda causou. Eu não sou de direita, não sou de esquerda. Eu sinto mais de centro, que é um centro-direita atualmente. Mas sou assim, porque eu também discordo com a direita. Eu sou completamente contra a ideia de proibir o aborto. Eu sou a favor do aborto. Por mais que defenda mais a ideia de direita, eu discordo da direita nesse ponto. Porque eu acho que toda a mulher e todo o casal tem de ter direito de se levar ou não uma gravidez para a frente. Porque acho que é menos dolorido para uma criança ser abortado do que viver uma vida toda sabendo que não foi desejada, ser maltratado, estar numa instituição. Prontos. Outras questões. Acho que é só isso que eu quero falar, que hoje em dia as políticas de esquerda mostraram como são falhas. O multiculturalismo, whatever, mostrou-se falho. Da mesma maneira que o wokeismo mostrou-se falho. Da mesma maneira que muitos outros movimentos que havia tornou-se falhos. Porque notou-se muita gente a aproveitar destes movimentos para subsair ao outro. E então, é isso, pessoal. Espero que isso sirva para refletir, que pensem mais sobre isso. Se quiserem, às vezes, fazer um vídeo a partir disto, reagir, estejam à vontade. Se quiserem, tipo, dar uma opinião aqui nos comentários, ok? Tudo bem. Mas, se tiver alguma opinião contrária da minha, podem dizer nos comentários, mas de maneira mais coesa. Não vem cá xingar, não vem cá insultar, não vem cá com tretas. Estudem primeiro antes de virem cá só dizer que não concordo só porque não é? E porque a direita veio no passado, e porque isto e porque aquilo, não. Porque Hitler também era de esquerda. O dito fascismo, que vocês querem chamar, também era um partido de esquerda. O comunismo, como a Rússia, como a China, Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, são um partido de esquerda. O comunismo é de esquerda. E estes países que defendem o comunismo, nós vemos a pobreza tremenda que é a população. Tirando a China é o único país que tem um comunismo económico. É estranho a China nesse aspecto. Mas consideras um partido comunista, ou consideras um país comunista, é o único que se sobressaiu. O único na história. Nem a União Soviética se sobressaiu na altura do comunismo. E então aprendam que o problema que está a acontecer muito é que quem luta por liberdade, quem defende o direito à liberdade de expressão, quem defende essas coisas, são quem mais deseja a morte do outro por pensa diferente. É o mais que quer silenciar a opinião diferente, e é quem mais quer acabar com a sociedade. Quem defende uma sociedade livre é quem quer acabar com a sociedade. Porque eu já apoiei muito as causas de fronteiras abertas e tudo, até que ver o que é que acontece. Até perceber a maldade das pessoas que aproveitam as portas abertas. Porque o problema não é portas abertas, mas sim a maldade das pessoas. E quando vocês aprenderem que o mundo maioritariamente é malvado, vocês vão entender que não dá para tu deixar a porta da tua casa aberta. Porque a possibilidade de uma pessoa bandida
passar à frente da tua porta e vir que a tua porta está aberta e não está ninguém em casa é gigantesca. E entrar e roubar é gigantesca. É mais comum e mais provável aparecer um bandido que te queira assaltar, seja a porta aberta, do que uma pessoa de bem que só passe e ande, ou passe e te avisa que a porta está aberta, ou até mesmo te fecha a porta para que ninguém te vá assaltar. É incrível. É incrível como os valores mudaram tanto nesses últimos anos. E pronto, pessoal, é isso. Vou-vos deixar aqui depois, se vocês gostarem do vídeo, e eu depois tento fazer uma par com outros coisas do género. E quer dizer que já está muito longe, está 40 minutos, foda-se. E é isso, pessoal. Espero que pensem muito bem em tudo que eu falei e reflitam. Se acharem que eu tenho errado, digam aí porque é que eu estou errado. Às vezes eu vi de uma perspectiva diferente e às vezes, se calhar, a vossa também possa fazer sentido na minha cabeça. Da mesma maneira que eu antigamente apoiava muito mais os partidos de esquerda, era muito mais do lado da esquerda, e hoje em dia eu não suporto o pessoal da esquerda. Por menos na Europa e assim. Portanto, digam aí o vosso parecer. Sem entrar aqui, mas a esquerda é melhor, mas a direita é melhor. Não, tipo, falem aqui, ou se querem falar, expliquem o porquê, quais são os pontos, porque como eu digo, há pontos que eu defendo da esquerda, como o direito, a habitação digna, o direito a um bom ordenado, o direito a muita coisa. Da mesma maneira que eu também apoio muito a direita quando quer pôr mais posicionamento, com a autoridade com mais força, com mais poder, fechar fronteiras, não é? Tipo, deixar mais restrito quem entra, como fazer uma limpa de criminalidade do país, não é? E pronto, e é isso, pessoal. Fiquem bem, até um próximo vídeo.